boca, a nossa mente, principalmente o nosso coração. Vai falando conosco nessa noite, que essa palavra venha ser viva e eficaz no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Amém, gente? Como eu disse, a gente vai falar sobre o ID. E aqui alguém não sabe o que é o ID? Aqui alguém não tem noção do que é o ID? Alguém tem alguma dúvida do que significa ID? Todo mundo não tem dívida? Então a gente pode falar mais abertamente sem precisar entrar muito no assunto teórico, amém? E algumas pessoas sabem, algumas podem não saber, mas o ID é um chamado universal. O ID é um chamado universal que Deus tem para todos nós, que somos filhos de Deus, que somos cristãos, que somos servos do Senhor, amém? O ID é um chamado não somente para a liderança. O ID não é um chamado que é somente para os pastores da igreja ou para os líderes de ministério. Não são só os pastores que têm que fazer o ID, não são só os líderes de ministério, os líderes espirituais que têm que fazer o ID. Todos nós como igreja temos que fazer o ID. Essa é uma missão, é um dever que o Senhor nos deu. Isso é a missão que o Senhor nos deixou quando Ele teve que partir para o céu e de encontro ao teu Pai. Amém? E essa é a nossa missão até que nós venhamos ser buscados por Deus. Todos têm noção disso, todos têm ciência de que a nossa missão aqui na terra é fazer o ID. Amém? E como eu disse, o ID não é algo que só os pastores ou líderes têm que fazer. Às vezes a gente pensa que o pastor quem tem que fazer o ID, o líder que tem que fazer o ID, porque eles são mais estudados, porque eles têm mais palavras, eles têm mais direção de Deus, porque eles têm mais tempo de caminhada, porque eles são líderes espirituais, que eles é quem tem que fazer o ID. Não. Todos nós, como cristãos, temos que fazer o ID. Como eu disse, é uma missão, é um chamado universal para todos os cristãos, todos nós que cremos em Deus. Amém? Amém. E eu queria explicar para vocês também uma questão que me chamou muita atenção quando eu estava escrevendo essa ministração, quando Deus falava comigo. E uma frase que eu já tinha visto também, mas que me veio à memória quando eu estava escrevendo essa ministração, foi a seguinte: a capacidade de cumprir essa missão vem de Deus e da presença de Cristo no cristão, e não de sua própria força. Amém? A capacidade de nós irmos, ser enviados por Deus, de fazermos o ID, de alcançar outras vidas, de falar da palavra de Deus para outras pessoas, não vem do nosso próprio braço. Esse chamado, essa missão que o Senhor tem para cada um de nós, não vem de nós mesmos. Isso é um chamado do Senhor. Amém? Isso é algo que nós precisamos fazer quando Cristo está dentro de nós. Não é algo que você consegue fazer por sua livre e espontânea vontade de você fazer sem a presença de Deus. Vocês acham que vocês conseguem fazer o ID sem a presença de Deus? Vocês acham que vocês vão conseguir falar do Senhor sem antes ter conhecido o Senhor? Vocês acham que vocês vão conseguir chegar na frente de alguém e recitar um versículo bíblico sem antes de vocês lerem a Bíblia? Então nada é pela força do nosso próprio braço. Nada é por nós mesmos. É tudo pelo Senhor. Quando Cristo está dentro de nós somos chamados a fazer o ID e nós somos usados por Ele para alcançar outras pessoas. Nós somos usados por Ele, até mesmo num abraço. Nós somos usados por Ele, ouvindo o que aquele irmão às vezes quer somente os ouvidos. Então nós somos usados por Deus. Nada é pelo nosso próprio braço. E como eu tinha falado na ministração do domingo de ceia, eu citei alguns pontos que falam sobre, às vezes nós temos medo de ir ao encontro do Senhor. Alguém lembra? Todos lembram? E um desses pontos, eu citei especificamente a questão da autossuficiência. E é sobre isso que a gente está falando aqui agora. A gente está falando sobre a questão de a gente achar que o chamado de fazer o ID é com a força do nosso próprio braço. Se alguém aqui nessa noite ainda tem essa pergunta na cabeça, que alguém aqui nessa noite ainda tem essa pulga atrás da orelha, ou alguém ainda tem algum sentimento de autossuficiência,
Eu peço que nessa noite você venha repreender isso, porque você está totalmente enganado. Você está totalmente equivocado se você acha que você pode fazer algo sem Deus no teu coração. Você está totalmente equivocado se você acha que você pode ser enviado por Deus e ir de encontro a outras pessoas sozinho. Você está totalmente enganado se você acha que você somente com palavras bonitas você vai conseguir trazer uma alma para Jesus. Você tem que estar com a presença de Deus no teu coração. Você tem que estar com aquele fogo de Deus, sabe? Sabe aquele fogo do primeiro amor que todo mundo tem? Todos aqui já tiveram um primeiro encontro com Deus. Todos aqui já tiveram aquele fogo do primeiro amor queimando dentro de vocês. É muito bom. É algo muito bom, né? E a gente precisa reacender essa chama todos os dias para que a nossa missão em fazer o ID seja, vamos colocar entre aspas, um pouco mais fácil. Porque não é fácil você chegar e evangelizar para uma pessoa que você não conhece. Não é fácil você sair pela rua e abordar as pessoas. Não é fácil você estar andando por aí e do nada alguém te pede um versículo bíblico. Você vai ficar com medo? Você vai se sentir talvez tímido? Tem pessoas aqui que são tímidas, tem pessoas aqui que têm medo de fazer o vídeo. Não é fácil a gente sair pela rua e levar o Evangelho do Senhor a toda criatura que nós vemos. Não é muito mais fácil a gente falar de Deus para alguém que a gente conhece? Vocês acham mais fácil? Ou vocês acham que é mais difícil falar de Deus para alguém que vocês conhecem? E aí? É mais fácil, é mais difícil? É o mesmo tanto? Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho um pouco mais difícil falar de Deus para alguém que eu conheço. E eu vou falar o porquê. Todos nós aqui temos um passado. Então eu não estou livre disso. Eu tenho um passado, eu tive outras vivências, eu tive outros ciclos de amizade, eu tive contato e convívio com outras pessoas. E eu falo com propriedade que para mim hoje é um pouco mais difícil falar de Deus para essas pessoas que eu convivi no passado do que ter que parar uma pessoa que eu não conheço na rua e falar do Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas que eu convivi no passado me conhecem. Me conheciam naquela época. Talvez me conheçam, talvez não me conheçam tão bem hoje. Porque muita coisa foi mudada, graças a Deus. Então, para mim, eu acho um pouco mais difícil falar do Senhor para as pessoas que eu conheço. Porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus e eu preciso falar de Deus para elas, mas eu preciso apresentar de uma forma que eu tenho que pensar que é daquela forma que eu gostaria que o Senhor fosse me apresentar. Não estou falando de falar que Deus é amor, de falar que Deus é misericórdia, de falar que Deus é perdão somente. Mesmo que venha a realidade de que Deus é justiça, de que Deus é fogo consumidor, mas eu precisaria pensar numa forma para falar para essas pessoas quem é esse Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu me apaixono todos os dias e o Deus que eu sou totalmente dependente. E essas pessoas, como eu disse, elas já me conheciam. Então às vezes pode ser até mais difícil ouvir da boca delas, ouvir da minha boca, perdão, sobre a palavra de Deus. Já teve caso de eu falar de Deus para uma pessoa, um antigo conhecido, não vou falar que é antigo conhecido porque eu ainda conheço, né? Mas uma antiga pessoa que eu era amigo e tal, hoje a gente não tem mais contato, mas falar de Deus para essa pessoa foi muito difícil. Porque parecia que eu estava falando sozinho. Parecia que eu estava falando para mim, parecia que eu estava ali sozinho e ele estava em Nárnia. Porque eu acho que ele não estava acreditando que eu tinha conseguido mudar, que Deus tinha conseguido mudar. Acho que ele não estava acreditando que o mesmo Deus que mudou, que me lavou, que me purificou e que me transformou na pessoa que eu sou hoje, pode fazer isso com ela. Amém. E é muito difícil, talvez, ouvir isso de alguém. É muito difícil, às vezes, a gente acreditar de uma pessoa que fazia as mesmas coisas que você. De uma pessoa que era totalmente tão errada quanto você.
sério. Então por isso que eu disse que para mim é um pouco mais difícil falar de Deus para algumas pessoas que eu conheço do que abordar um estranho na rua. A gente já teve experiência de sair para evangelizar e sai algo tão natural que parece que não sou eu que estou falando. Sai algo tão natural que parece que eu estou ali, parece que eu estou conversando com alguém que eu já conhecia há muito tempo. E por isso eu acho que também eu vejo um pouco de dificuldade, porque as pessoas que eu tenho que abordar na rua, que eu tenho que falar de Jesus que eu não conheço, realmente não me conhecem. Não sabem do que eu já fiz, não sabem o que eu vivi, não sabem aonde eu vivi, não sabem onde eu fui parar, não sabem de nada do meu passado. Então talvez seja mais fácil, eu me sinta mais à vontade, porque ali eu sei que eu estou falando para uma pessoa que pode, ou talvez tenha mais facilidade de acreditar do que alguém que conhece o meu passado. Então, como eu disse, se alguém aqui ainda está com esse pensamento de autossuficiência, você tem que sair daqui essa noite sem esse pensamento. Você tem que sair daqui essa noite sem essa questão de eu posso, eu consigo, eu vou e eu quero. Você tem que sair daqui nessa noite pensando que Deus quer, Deus pode, Deus consegue e Deus faz através da minha e da sua vida, né? E aqui eu separei para vocês alguns pontos, eu não tenho muito tempo, eu estou vendo, mas eu separei 2 pontos aqui que falam sobre como nós devemos fazer o ID. E o primeiro ponto fala sobre ações e palavras. Amém? Todos nós, como eu já disse, temos que compartilhar de Deus para outras pessoas. Nós temos que falar do amor de Jesus para outras pessoas. Todos nós sabemos disso. Amém? Mas também, as pessoas têm que ver em nós Deus sem a gente precisar abrir a boca. Vai ter situação que a pessoa vai ver Deus em você sem você nem precisar falar com ela. Vai ter situação que você vai ser colocado, que a pessoa vai olhar para você e vai ver a presença de Deus ali. Vai ver as características de Jesus em você. Então a gente tem que sim falar de Deus, do amor de Deus para todas as pessoas. Mas também nós temos que falar do amor de Deus sem abrir nossa boca. As pessoas têm que ver Jesus em nós. As pessoas têm que ver as características de Jesus em nós. E como eu disse, vocês sabem, né? Essas pessoas, elas podem realmente ver Deus em todos nós sem a gente abrir a boca. Mas vocês sabem como elas podem ver Deus em nós sem abrir a boca? Com atos, com as suas atitudes, com as decisões que nós iremos tomar mediante alguma situação. As pessoas vão ver Jesus em nós desde o momento que a gente chegar perto delas. Elas têm que saber que você é um servo filho de Deus. Elas têm que saber que você está... elas têm que saber que a presença do Senhor está dentro de você. Como eu falei, como a irmã Fernanda falou, as pessoas podem ver Deus em você sem você precisar abrir a boca, sem precisar abrir a boca, através dos seus atos, através das suas atitudes, através de alguma resposta mediante alguma situação. As pessoas vão ver Deus em você, vão ver a presença de Jesus em você, naquela situação que você acha que você não vai conseguir se controlar. É aí que as pessoas vão ter que ver Deus em você. Quando você entrar naquela situação que dá vontade de você sair gritando por aí, que dá vontade de você rasgar o verbo, que dá vontade de você sair chutando tudo que está na sua frente, é aí que as pessoas têm que ver Deus em cada um de nós. É essa situação que nós temos que tomar a atitude que
Deus tomaria. Nós temos que tomar a atitude que Jesus tomaria mediante a situação. Você acha que, mediante alguma situação de fragilidade, alguma situação que você é tirado da sua zona de conforto, você já parou para pensar na hora? Eu sei que é difícil, mas você já parou para pensar na hora? Antes de você falar, antes de você tomar uma decisão, o que Jesus faria? Eu sei que é difícil. É difícil porque, de primeira instância, a gente quer gritar. De primeira instância, a gente quer agredir com palavras. De primeira instância, a gente quer resmungar, sair chutando tudo que tem por aí. De primeira instância, a gente quer fechar a cara e se isolar. Então é bem difícil. Mas vocês já pararam para se colocar nessa situação? Ou se fazer essa pergunta? O que Jesus faria nessa situação? É aí que as pessoas vão conseguir ver Jesus em você. É nessa situação que você vai estar fora da sua zona de conforto, mas que você vai tomar a decisão certa. Você vai ouvir o que Deus tem para falar com você e vai tomar a decisão certa. Você vai se decidir não mais errar, mas vai decidir deixar Jesus falar através de você naquela situação. Amém? Está todo mundo entendendo? Todos aqui, amém? Amém. E como vocês sabem, eu gosto de deixar algumas perguntas e não vai ser diferente dessa vez. Eu vou deixar uma pergunta para que vocês possam pensar, mas eu aposto que é uma pergunta que alguém já fez para vocês ou que vocês mesmos já fizeram para vocês. Amém? A pergunta é a seguinte: as pessoas estão conseguindo ver Deus em vocês através de suas atitudes, através das suas palavras? As pessoas estão conseguindo ver Jesus refletir na sua vida sem você nem precisar abrir a boca? Vocês acham que as pessoas estão conseguindo? Ou vocês ainda têm essa dificuldade de tomar certas decisões, de lidar com certas situações? E se vocês têm, não é vergonha, porque eu também tenho dificuldade. Algumas pessoas que já me conhecem há mais tempo sabem como eu era. Mais estressado, mais esquentadinho, mais difícil de lidar. Hoje Deus mudou bastante, mas tem muita coisa para mudar ainda. Às vezes eu me pego em situações que eu não sei se eu vou conseguir deixar Deus refletir através de mim. Às vezes tem perguntas ou tem situações que eu sou colocado que eu acho que eu não vou conseguir deixar Deus falar por mim. Deixar Deus falar através de mim. Às vezes tem situação que eu sou colocado que na mesma hora, como eu falei para vocês, de exemplo, eu quero me isolar em algum canto e ficar quieto de cara fechada. Às vezes eu quero sair chutando tudo por aí. Como eu disse, é algo que precisa ainda ser mudado. Comparado a antes já mudou bastante, mas é algo que ainda precisa ser mudado. Então não precisam vocês ficarem se condenando ou até mesmo remoendo isso na mente de vocês por... Sabe quando vocês, vamos colocar assim entre aspas, se punem? Vocês não precisam se punir por isso. Vocês precisam querer mudar essas atitudes. A gente não precisa ficar se fragilizando, nós mesmos nos machucando por essas atitudes. Como eu disse, é muito difícil a gente a todo momento exalar o caráter de Jesus. Mas a gente tem que decidir a todo momento querer exalar o caráter de Jesus. A gente tem que decidir querer ser um espelho de Jesus aqui. A gente não pode ficar preso a essa questão de eu estou começando agora na igreja. Eu me converti agora. A gente não pode ficar preso só nisso por muito tempo. No começo é assim mesmo. Mas com o tempo, é algo que a gente sempre fala, mas que eu vejo muito
a diaconisa Valéria falar, que é que quando você aceita Jesus, quando você está com Deus, a vida com Deus precisa ter mudança. A vida com Deus precisa ter renúncia. Então a gente precisa renunciar todos os dias a essas situações que seremos colocados, renunciar às nossas respostas, renunciar às nossas decisões erradas. A gente não pode ficar preso a na próxima eu vou conseguir. A gente não pode ficar preso a eu sou muito novo, eu tenho muito pouco tempo na igreja. Você tem pouco tempo na igreja, mas você tem muitos exemplos ao seu lado, de muito mais tempo que você, que viveram muito mais coisas que você, e que já provavelmente te contaram experiências que você pode pegar para a sua vida e não cometer os mesmos erros. Amém? Como eu tenho pouco tempo, eu vou para o ponto 2. Vou deixar essa pergunta com vocês. E o ponto 2 fala sobre em todos os lugares. Amém? E nós não podemos somente, e também é algo que a gente ouve muito, é algo que eu ouço muito, mas é a mais pura verdade. A gente não pode somente querer sair do país para levar a palavra de Deus. A gente não pode somente querer atravessar o mapa para levar a palavra de Deus. A gente precisa levar a palavra de Deus a todos os lugares no qual nós colocarmos os nossos pés. Seja ele no seu trabalho, seja ele na sua cidade, seja ele no seu bairro, na sua rua, e melhor ainda, seja ele na sua casa. A gente precisa levar a palavra de Deus na nossa casa. A gente sabe que ninguém é de ferro. Todo dia nós somos colocados à prova, todo dia nós somos colocados em situações para sermos examinados por Deus. Até mesmo situações que o inimigo quer tentar fazer para que a gente caia. E aí que entra a questão de você ter que levar a palavra de Deus para a sua casa também. Porque não é porque a tua família já serve o Senhor que ela não precisa ouvir a palavra de Deus. Não é porque a tua mãe já serve o Senhor que ela não precisa ouvir a palavra de Deus. Não é porque você é um líder espiritual, não é porque você é um pastor, não é porque você é um líder de ministério que você não precisa ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu falei na questão de todos os lugares, é todos os lugares mesmo. Até os lugares que a gente achar que a gente não é nem para estar ali. Às vezes é um propósito de Deus para mim e para a sua vida estarmos ali, para que a palavra dele seja levada para aquelas pessoas. Às vezes a gente se pergunta, Senhor, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Para que o Senhor me mandou para cá? Será que não é claro? Ele quer que você fale da palavra dele para aquelas pessoas que estão ali. Ah, Senhor, mas são pessoas que são de outra religião. Quer que você fale da palavra dele para aquelas pessoas. Ah, Senhor, são pessoas que não te conhecem. São pessoas que são muito cabeça dura. São pessoas que se negam a aceitar o Senhor. Mas você precisa falar de Jesus para eles. Independente do lugar que eles vão estar. Aqui nós somos uma igreja pequena, todos nós nos conhecemos. Mas se chegasse um visitante agora, a gente não conhece ele não conhece a gente. Mas a gente precisa isolar o caráter de Cristo para ele. A gente precisa ir de encontro a esse visitante e levar a palavra do Senhor para ele. Ele pode estar sentado do teu lado ou atrás de você. Mas a gente precisa falar de Jesus para essas pessoas. Aonde quer que colocarmos os nossos pés, as pessoas têm que ver Jesus em nós. Aonde quer que nós colocarmos os nossos pés, nós temos que falar do amor de Deus. Do amor que te curou, do amor que te libertou, do amor que te salvou e te salva todos os dias do pecado. Do amor que se entregou numa cruz para que nós fôssemos libertos do pecado. Então nós precisamos todos os
os dias e em todos os lugares falar desse amor. Então, se você também tem esse pensamento, eu quero ser missionário, eu quero ser evangelista, mas eu quero pregar fora do Brasil, será que você está pregando na tua casa primeiro? Será que você está batendo no portão do teu vizinho falando de Jesus para ele? Como que você acha que Deus vai te levar para fora do teu país, se quando Ele te leva para fora do portão da tua casa, para você falar dele, você fecha a boca? Como que você quer que o Senhor fale através de você, se você parece que está escolhendo as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus? Parece que está sendo selecionado. Olha, esse aqui precisa, esse aqui não precisa. Com esse eu vou falar, com aquele eu não vou falar. Não tem esse negócio, não pode ter isso. Não pode ser seletivo. Jesus esteve aqui na terra e falou de Deus para todos. Para todas as pessoas que passaram com Ele, que estavam no lugar onde Ele passava, para todos Ele falou de Deus. Para todos Ele foi espelho de Deus. E por que a gente está selecionando essas pessoas? Por que para todos a gente não pode ser o espelho de Deus? Por que para todos a gente não pode sair abrir a boca e levar a palavra do Senhor? Aí entra o que eu falei lá no começo. Às vezes com nossos pensamentos, porque talvez aquela pessoa já me conheça. Ou conheceu o meu passado e conheceu o que eu fiz. Aí é difícil. Aí é difícil a gente falar para algumas pessoas, porque talvez elas não acreditem em nós. E é frustrante, não é? É um pouco frustrante a gente falar de Deus, a gente se doar ao máximo de uma palavra do Senhor, e parecer que aquela pessoa não está nem aí para você. Não está nem aí para o que você está falando. É frustrante, né? É difícil de lidar com a situação, né? É difícil a gente assimilar a ideia de que tem pessoas que não querem servir esse Deus maravilhoso. É difícil a gente assimilar a ideia de que tem pessoas que preferem seguir outros deuses do que seguir a um Deus que se entregou por ela. Pessoas que querem vangloriar outras pessoas do que engrandecer o nome do Senhor. É difícil, né? Como eu disse, é muito frustrante. Quando eu estava falando da questão da casa, eu vou citar e entrar num ponto no qual o irmão Pedro entrou no dia que ele pregou. Às vezes quem está do teu lado na tua casa precisa ouvir mais do que a pessoa que está ali fora. Às vezes você não sabe a situação que aquela pessoa está passando dentro da tua casa, às vezes dormindo do teu lado, às vezes dormindo no quarto do lado, às vezes sendo visita na tua casa, mas às vezes a gente não sabe a situação que aquela pessoa está passando. Às vezes a gente não sabe que aquela pessoa precisa muito ouvir a palavra de Deus. Como Pedro falou, às vezes a gente, por não saber o que a pessoa está passando, a gente não oferece um abraço, a gente não oferece os nossos ouvidos. Como ele mesmo falou também, às vezes a pessoa só está precisando daquilo. Só está precisando daquele abraço que ele consegue sentir o amor de Deus, sabe? Sabe aquele abraço apertado que só de você abraçar dá vontade de chorar? Às vezes a pessoa está precisando disso. Às vezes aquela pessoa está precisando somente que você ouça ela. Às vezes aquela pessoa precisa desabafar sobre os problemas dela, sobre a dificuldade que está sendo seguir uma vida com Jesus. Porque como a gente já sabe, não é fácil. Nunca foi fácil e não vai ser fácil. Se você acha que é fácil, você está sendo iludido por você mesmo. Se você acha que vai ser
mamão com açúcar, você mesmo está se iludindo. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda acha que seguir uma vida com Deus vai ser molezinha, você também está muito enganado. É muito difícil você seguir uma vida regrada com Deus. É muito difícil você andar nas leis do Senhor, nos mandamentos de Deus. Então, como eu falei, às vezes tem pessoas na nossa casa que estão precisando de nós mais do que as outras pessoas fora da nossa casa. Será que você está falando de Deus para essa pessoa? Será que o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, consegue ver Deus em você? Mais uma pergunta que eu vou deixar aqui para vocês. E é o seguinte: você está falando de Deus para todas as pessoas, assim como ele pede em Marcos 16:15, ou vocês estão selecionando quem deve ouvir a palavra de Deus? Ou vocês estão sendo seletivos nas pessoas que vocês querem que vão para o céu? E concluindo essa ministração, como já foi dito, todos nós já sabemos, nós precisamos falar da salvação do Senhor. Nós precisamos falar de Deus a todos. Nós precisamos exalar as características do Senhor em cada um de nós. O ID não pode ser feito de qualquer maneira, sabe? O ID não pode ser feito de qualquer jeito. E aí você vai perguntar, por quê? Porque quando você está fazendo o ID, você está lidando com pessoas. Você está lidando com vidas. E vidas que são muito preciosas para Deus. Vocês acham que Deus vai deixar que você age de qualquer maneira com essas vidas? Que precisam ser resgatadas como você foi resgatado? Que precisam ser abraçadas como você foi abraçado? Que precisam ser salvas como você já tem sido salvo por Ele? Você acha mesmo que Deus vai deixar você fazer isso de qualquer maneira? Não vai. A gente tem que pensar em como Jesus foi apresentado para cada um de nós. Será que foi de qualquer jeito que alguma pessoa chegou e falou: ah, pô, aquele Jesus, não, ele é bom e tal, isso, aquilo. Pô, ele me curou, ele me salvou e tal. Foi dessa forma? Eu acho que não foi. Pelo menos para mim não foi. Quando me apresentaram Jesus, vou botar me reapresentar, porque eu já conheci. Foi de uma forma tão bonita. Sabe, você conseguir ver aquela pessoa tão apaixonada por Deus falando dele para você? Sabe quando você ouve a pessoa falando de Deus para você e você olha nos olhos daquela pessoa, você sente verdade? Você vê até aquela pessoa lacrimejar de tão bom que ia falar do Senhor. Jesus foi reapresentado para mim dessa forma, por uma pessoa que, quando falou dele, eu olhava nos olhos daquela pessoa e eu via que realmente Jesus podia me ajudar de novo. Eu conseguia ver verdade nos olhos daquela pessoa. Não era só porque ele estava lacrimejando para chorar, não. Mas porque aquelas palavras ecoaram no meu coração e eu sabia que era verdade o que ele falava. Eu sabia que eu podia viver mais uma vez uma vida com Jesus. Então, para concluir, eu deixo isso com vocês. Pensem como vocês foram. Jesus foi apresentado para vocês. Às vezes Jesus já foi apresentado para vocês há muito tempo e é um pouco difícil de puxar na lembrança. Mas às vezes eu também acho que não, porque Jesus não é qualquer pessoa que você foi apresentado. Então a gente tem que pensar.
pensar como Jesus foi apresentado para cada um de nós. E fazermos o ID e apresentarmos Jesus tão bem quanto Ele se apresentou para cada um de nós. Ele quer se apresentar para essas pessoas que estão aí fora de independência química através de você. Ele quer se apresentar através de você para aquela pessoa que está dependente do álcool, que está dependente da droga, aquela pessoa que às vezes acabou de sair da cadeia e está com raiva do mundo. Jesus quer se apresentar para elas através de vocês, através de mim. Então nós precisamos nos colocar na brecha do Senhor. Precisamos aceitar essa missão, que é a missão que Ele está sendo passada de geração em geração. Nós precisamos aceitar que nós somos discípulos do Senhor, somos servos de Deus. Nós precisamos todos os dias, sem exceção, fazer o ID que o Senhor nos pede. Amém? Eu queria pedir para que vocês pudessem ficar de pé. Eu não vou me estender mais do que eu já me estendi, mas eu queria louvar mais um pouco com vocês. Eu queria que a gente tivesse mais um momento de adoração, mais um momento que Deus vai falar através da canção, através do louvor. Oi? Tentando ver a fotinha. Não. Leandro Gomes. Sabe quem é Leandro? Sabe que tu Eu vou pedir para que quem conhece esse louvor esteja conosco nesse momento. Às vezes ele assiste. Consumir.
você que quer deixar o Senhor te queimar esses outros amores, talvez você esteja preso ainda. Eu convido a você que ainda está preso a algo ainda, que não seja no Senhor,